Os missionários voluntários firmados na fé. A voz do sétimo anjo. Apocalipse capítulo 10 versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Eu sou a profetisa Rúdia, de Angola. O Senhor Deus, dos santos profetas, ainda tem falado, até nos dias de hoje. Em espírito, vi uma visão, enfermidades, sobre os 4 cantos do mundo. Vi doenças muito estranhas. Os homens, saíam borbulhas em todo o corpo. Essas borbulhas causavam comichão no corpo. De tanta comichão, surgia feridas no corpo. Essa enfermidade queima por dentro. Virá com dor de cabeça, dor no corpo, manchas na pele. As pessoas não darão conta, no princípio, porque começará como algo normal. Muitos especialistas e doutor dirão para deixar o uso de creme. Com essa enfermidade obrigarão as pessoas, o uso de luvas, e o distanciamento. Na mesma visão, vi 2 pessoas a serem levadas na mesma maca, por causa do vírus. O Senhor continuou dizendo: trarei sobre toda a terra pragas de moscas, assim como houve no Egito. Filha, estou irado com a terra, porque não há temor diante de mim. Os homens tornaram-se mais malditos. Essa é a geração mais cruel e abominável. Esse tempo passou Sodoma e Gomorra. Vi os homens zombando da cruz. Uma grande multidão queimava a cruz e zombavam das coisas de Deus. Eles queimando a cruz. Está a significar que Cristo não morreu por eles, desvalorizando assim a morte do Senhor Jesus. Depois de ver todas estas coisas, vi que a terra foi abatida. A terra estava se abrindo ao meio. Fogo, saindo da terra, e corria como as águas do rio, as pessoas entravam dentro da terra. O Senhor continuou dizendo: filha, virá uma tragédia, que irá de matar muita gente. Eu me perguntei como será isso. O Senhor disse-me: fique atenta. E disse mais: tantas coisas têm acontecido. Homens matando-se uns aos outros. Natureza se revoltando. Tudo isso é o sinal da minha vinda. Mas o homem, vendo isso, não quer se arrepender dos seus pecados. É necessário acontecer essas coisas. O homem, vendo isso, poderia entender que todos esses sinais faz parte da minha vinda. Mas eles têm sido cegos, ao ponto de não perceberem esses sinais. O Senhor é a restauração para as vossas mentes. O Senhor aviva a alma daqueles que lhe buscam de todo o coração. Jeremias capítulo 29 versículo 11 a 14. O Senhor é a paz e o descanso para nossos espíritos. Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30. Ainda que alguém falar palavras bonitas e louvar muito, pregar todos os dias, se não viver segundo estas palavras, para nada valerá. Salmos capítulo 15 versículo 1 a 2. Mateus capítulo 15 versículo 7 a 9. Eu quero santidade e obediência. Lucas capítulo 6 versículo 46. Tito capítulo 1 versículo 14 a 16. 1. Livro de Pedro capítulo 1 versículo 14 a 16. O tempo está passando, e os minutos e horas estão contando. Foi posto um relógio no meio do mundo. Pois os meus anjos estão sobre os 4 cantos da terra, esperando as minhas ordens para arrebatar os meus escolhidos. Depois vi uma espada, mas não pude ver a cor, e por cima da espada havia uma pomba branca. A espada se encontrava ao contrário, a ponta afiada da espada enitrava-se para baixo. Depois vi uma cruz, na qual havia o Senhor Jesus. O Senhor falava comigo dizendo: a hora chegou, filha, você está preparada? Pois já estou perto. Não esconde mais nada, fala apenas a minha palavra. Ezequiel capítulo 2 versículo 3 a 8. Muito estarão no esquecimento por não darem ouvidos nas minhas palavras. Eu sou a vida e a salvação. João capítulo 8 versículo 47. Filha, conta as horas,
pois o tempo não vos pertence mais. Isaías capítulo 55 versículo 6. O disse mais para mim, e os meus irmãos, sejam corajosos, e determinados, porque eu vos levarei, nas cavernas, e nos desertos. Senhor disse, se estares fraca, e lamentares durante a caminhada, perderás o tempo, e a tua salvação. Filha, busque o renovo e forças em mim. Isaías capítulo 55, versículo 6. Profecias para o tempo do fim. Países em risco: Rússia, França, Índia, Marrocos, Itália, China, Tunísia, Quênia, Cuba. Tempo limitado. Esses países precisam saber a minha glória, pois esses países darão abertura da manifestação do Anticristo. Eles começarão com o conselho e concordarão uns com os outros. Pois saibas que haverá mais países. Esses países são os principais por causa da aflição. Angola também estará. Se ouvirá uma grande trombeta de uma grande voz, que dirá: e chegado a hora em que a boca se abrirão, e os olhos verão. Itália e China, uns dos países que darão avanço da tecnologia. Daniel capítulo 12 versículo 3 a 4. Muitos dos religiosos estarão também nestes mesmo conselho. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 a 2. Sobrevirá uma febre que afetará os povos. Rúdia revela o que está em oculto, pois o tempo está no fim. Jesus mostrou os 7 tronos da besta: China, Rússia, Itália, Índia, Cuba, Quênia e Tunísia. Apocalipse capítulo 16 versículo 10. O tempo está próximo, e os mistérios estão sendo revelados, não para aqueles que se dizem que estão preparados, mas para aqueles que foram preparados desde o princípio. Sobrevirá tempos difíceis em que não se achará paz na terra. Os países pedirão ajuda uns dos outros. Essas palavras estão seladas para os incrédulos. Assim diz o Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A cólera de Deus está sendo derramado sobre a terra por causa do pecado. Grandes maldades os homens têm cometido diante da minha face. O coração do homem ficou entregue à depravação, idolatria, imundície. Angola não quer se arrepender dos seus pecados. Provérbios capítulo 28 versículo 13 a 14. As igrejas estão controladas pelo pecado. Os pastores tornaram-se cães golosos. Apocalipse capítulo 22 versículo 15. Mentem os fiéis com palavras enganosas. Primeiro livro de Timóteo capítulo 4 versículo 1 a 2. Bruxos e quimbandeiros tornaram-se pastores e profetas. Mateus capítulo 24 versículo 3 a 8. Angola está em perigo, pois não querem largar os seus pecados. Vivem na prostituição, na bebedice. São adúlteros e infiéis. Os pastores e os profetas são amigos dos políticos. As igrejas uniram-se com a política. Romanos capítulo 12 versículo 1 a 2. Angola não quer saber de Deus. Igrejas caídas, vencidas pelo pecado. As mulheres dessas mesmas igrejas não deixaram as suas vaidades, usam calças, brincos, joias, batom, maquiagem, cabelo artificial. Romanos capítulo 1 versículo 25 a 26. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2 versículo 9 a 10. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 a 3. Ainda tem televisão nas suas casas. Vejam novelas, filmes, jogos. Os seus filhos deleitam-se nos bonecos diabólicos. Mateus capítulo 6, versículo 22. Ouvem músicas mundanas. Segundo livro de Timóteo capítulo 6 versículo 14 a 18. Os políticos são avarentos, amam mais o dinheiro do que as pessoas. Matam pessoas por causa do dinheiro. Os pastores e profetas pregam e profetizam por causa do dinheiro.
Primeiro livro de Timóteo capítulo 6 versículos 7 a 10. Essas igrejas não têm poder para converter ninguém. Angola precisa se arrepender das suas maldades, para ver a glória de Deus. Essa é mais uma alerta da parte do Senhor Jesus, para o mundo, e para a nação angolana. Que Deus abençoe.